Bom, pessoal, voltamos aqui com a nossa última parte, tá, deste LDA, que bem extenso, né, bem longo. Eu até tinha adiantado para vocês lá no primeiro vídeo que ia ser desse tamanho mesmo o LDA, né? Agora vamos aí à nossa última parte com alguns exercícios, 4 exercícios bem longos, viu? Provavelmente esse vídeo também vai ficar um pouquinho longo. Vamos lá. O exercício 12 tem um enunciado um pouquinho grande, vamos ler, né? Tomar AAS diariamente ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Uma das medidas mais eficazes em caso de suspeita de infarto é tomar 2 comprimidos de ácido acetil salicílico enquanto se procura o resgate, exceto quem for alérgico. A partir dessa orientação, muitas pessoas passam a ingerir por conta própria comprimidos do medicamento diariamente para prevenir o evento. Entretanto, a automedicação pode trazer sérios riscos à saúde. A cardiologista Maristela Monatini, do Hospital Sírio-Libanês, explica que não deve criar esse hábito como prevenção primária, nem para infarto nem AVC, acidente vascular cerebral. É importante deixar bem claro que esse tipo de remédio serve para diminuir a agressão de plaquetas e inibir a formação de coágulos no interior das artérias. E é indicado somente para pacientes que já tiveram um evento cardiovascular. Depois, quem já teve um evento cardíaco tem grande risco de sofrer outro. Já os indivíduos que tomam por conta própria, porque ouviram falar que é bom, devem ficar atentos, pois o AS aumenta a incidência de hemorragias gástricas ou também em órgãos nobres, como o cérebro. Então, temos uma conscientização sobre o ácido acetil salicílico, né, também conhecido como aspirina, é um dos remédios mais utilizados no mundo. Sabendo que em cada comprimido de aspirina há 50 miligramas de ácido acetil salicílico, calcule a quantidade de matéria de AS em um comprimido. Professor, como que eu vou fazer isso? Bom, para calcular a quantidade de ácido acetil salicílico em um único comprimido, você vai pegar a fórmula molecular que já nos foi apresentada aqui em cima, C9H8O4, e calcular a sua massa molar. São 9 carbonos, 9 vezes 12, 8 hidrogênios, 8 vezes 1, 4 oxigênios, 4 vezes 16. Tudo isso somado vai ser igual a 180 gramas por mol, tá? Então, em 1 mol de C9H8O4, eu tenho 180 gramas. Então, quantos mols eu vou ter em 500 miligramas? Lembrando que 500 miligramas vai ser igual a 10 a menos 3 gramas, tá? Então, você vai ter 500 vezes 10 a menos 3 gramas. Fazendo aquela nossa velha cruzadinha, né? Nós vamos ter aqui um valor de aproximadamente 2,8 vezes 10 a menos 3 mol, tá? E o número de moléculas de AS em um comprimido? A gente já acabou de calcular, né? As gramas de 1 mol de C9H8O4, tá? Então a gente vai calcular agora a quantidade de matéria. E a quantidade de gramas é o quê? 0,5 gramas. A gente pode fazer essa relação, fazer aqui uma regra de 3, e nós chegamos ao valor de 1,67 vezes 10 a 21 moléculas. Tá ok? O exercício 13, ele pede, considere a constante de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23 e assinale o que for correto. 1. Nas condições de temperatura e pressão, o volume ocupado por 1 mol de argônio é igual ao volume ocupado por 32 gramas de ozônio. Vamos ver? Eu tenho 1 mol de argônio que ocupa 22,4 litros de ar, tá? E 1 mol de O3, eu vou ter 48 gramas, certo? E esses 48 gramas vai ser 22,4 litros.
Então, se a gente fazer a relação de acordo com o valor que nos foi dado aqui, ó, 32 gramas de ozônio, ó, tá? A gente faz a relação e a gente descobre que 32 gramas de ozônio ocupa 14,9 litros de ar, tá? Então, o volume de 1 mol de argônio não é o mesmo volume ocupado por 32 gramas de ozônio. Então, a primeira está incorreta. Na segunda, o número de íons NH4+, formados pela dissociação iônica completa de 2 mols de NH4Cl, é 12 vezes 10 a 23 íons. Vamos ver. A gente vai ter aqui o NH4Cl dissociando, certo? Aqui eu tenho 2 mols, 2 mols e 2 mols. Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 íons de NH4+, vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 íons. Exatamente. Tá? A 4. A massa de mercúrio em 1 mol de cloreto mercuroso é 201 gramas. A massa de mercúrio em 1 mol de cloreto mercuroso é 201 gramas. Vamos analisar. Cloreto mercuroso, Ag2Cl2. A massa de mercúrio no Ag2Cl2 é 2 vezes 200,6, que é igual a 401,2. Então está incorreto, tá? O 8. A massa atômica do elemento sódio é praticamente igual ao seu cátion Na+. Vamos analisar. A única diferença é que o íon tem quantidade de elétrons diferentes, né? Então, os elétrons têm massa que a gente fala que ela é insignificante, né? Então não altera a massa. Então é a mesma, na realidade, nem é praticamente igual, é a mesma. Então está correto também essa outra alternativa. E a 16, a massa molar do cloreto de sódio é aproximadamente 58 gramas por mol. O cloreto de sódio é NaCl, tá? A gente vai ter a massa do NaCl de 1 vezes 23 mais 35,5, que é igual a 58,5, que é mais ou menos 58 gramas por mol. Se a gente usar as regras de arredondamento, na verdade isso aqui vai para 59, né? Mas vamos deixar aí, né? 58 gramas por mol, sim, faz sim algum sentido, tá? Então aqui o que estava correto nesse exercício era o 2, o 8 e o 16, tá? Esse exercício 13. Exercício 14. A tabela a seguir contém alguns dados sobre as substâncias ácido acetil salicílico, paracetamol, dipirona sódica, utilizados como fármacos analgésicos. Então a gente tem aqui a substância, né? A fórmula de cada uma dessas substâncias, a massa molar de cada uma dessas substâncias. E aí ele fala, levando em conta 3 amostras que contêm, cada uma, 10 gramas de uma dessas substâncias puras. Considere as afirmações abaixo. 1. A amostra do paracetamol apresentará maior número de mols de substância. Então, 10 gramas aqui de cada uma dessas substâncias, tá? A amostra de dipirona apresentará maior massa de oxigênio e as amostras de ácido acetil salicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols de átomos de oxigênio. O que a gente tem que fazer, professor? Todas essas contas aqui, tá? Coloquei no próximo slide, porque não ia dar para fazer tudo num slide só, tá? Então, vamos lá. Analisar uma a uma. A primeira lá falava sobre a amostra de paracetamol apresentando maior número de mols de substância. Então vamos ver, ó. A 1 vai estar correta, tá? E eu vou mostrar o porquê. Como as amostras apresentam a mesma massa de comprimido, 10 gramas, terá maior quantidade de matéria ou analgésico com menor massa molar, no caso, o paracetamol.
Como comprovar? A gente vai ter que observar os cálculos, né? Então, a gente está pensando em quantidade de matéria, certo? Então, ó, 1 mol de ácido acetil salicílico é 180 gramas. X mols de ácido acetil salicílico em 10 gramas vai ser 0,55 mols. O paracetanol, 1 mol tem 151 gramas, em X mol, 10 gramas. Vamos ver quantos mols a gente tem em 10 gramas. 0,66. E a dipirona sódica, né? Em 1 mol nós temos 333 gramas. Em 10 gramas nós vamos ter X mols. E a gente descobre que ela tem 0,030 gramas, tá? Por isso que a amostra de paracetanol ela tem a maior quantidade de matéria. Então a 1 está correta. A 2 ela falava que a amostra de dipirona vai ter a maior massa de oxigênio. Só que vai ser incorreta. Por quê? Se a gente fizer os cálculos de mols de oxigênio para cada uma delas, ó, em 1 mol do ácido acetil salicílico, nós temos 4 mols de oxigênio, tá? Fazendo a relação, ó, 0,55 mols, que foi o que a gente descobriu aqui, para descobrir quantos mols de oxigênio nós vamos ter. O ácido acetil salicílico vai ter 0,22 mol de oxigênio, portanto, 3,52 gramas. O paracetanol, nós vamos ter em 1 mol de paracetanol 2 mols de oxigênio, tá? Ó, 2 mols de oxigênio. Então, em 0,66 mols, nós vamos ter X mols de oxigênio. A gente vai descobrir a quantidade de mols de oxigênio dessa amostra e determinar a massa dele, 2,112 gramas. E a dipirona sódica, né? Em 1 mol de dipirona sódica, nós temos 4 mols de oxigênio. Em 0,30 mol de dipirona sódica, quantos mols de oxigênio eu vou ter? 0,12. Esse 0,12 transformando, a gente descobre que tem 1,92 gramas. Por isso que a amostra de dipirona, essa daqui, ó, tem menos quantidade de oxigênio do que as outras duas, tá? Então ela não apresenta a maior massa de oxigênio. E para finalizar, a 3, ela falava que as amostras de ácido acetil salicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols de oxigênio, de átomos, na realidade, de oxigênio, né? E a 3, ela falava que as amostras de ácido acetil salicílico e de dipirona vão apresentar o mesmo número de mols de átomos de oxigênio. Isso vai estar incorreto, né? Por quê? A gente tem 22 mol de oxigênio para o ácido acetil salicílico e 0,12 mol de oxigênio para o dipirona sódica. Então, a única correta é a afirmação 1, tá? E aí você vai marcar aí a resposta A como correta, beleza? Vamos para a penúltima, que também é um pouquinho grande, né? Uma alimentação balanceada requer o consumo de cerca de 1 grama de fósforo por dia. Nosso corpo apresenta aproximadamente 650 gramas desse elemento, que é concentrado principalmente nos ossos. Para suprir a necessidade diária de uma pessoa, a extração por mineração remove 22,6 quilogramas, de rocha fosfática por ano. As rochas fosfáticas podem ser fosforita, fluorapatita e hidroxiapatita, tá? As massas molares de cada uma desses elementos químicos apresentados aí em cima estão descritos aqui. E aí ele pede, em relação a esse texto, foram feitas as seguintes afirmações. Uma, corpo humano contém cerca de 21 mol de fósforo. O maior percentual de fósforo está na fluoropatita. A fosforita apresenta 20% de fósforo. E 4. Para suprir a necessidade diária de uma pessoa, é necessária a extração de aproximadamente 62 gramas de rocha fosfática
por dia. E quais essas alternativas estão corretas? A 1, a 2, a 3 e a 4. Precisamos fazer contas para cada uma delas, tá? Então vamos lá. A afirmação 1 vai estar correta, porque 1 mol de fósforo, 31 gramas, X mol para 650 gramas. Então, nós vamos ter aproximadamente 21 mols de fósforo no corpo humano, tá? A alternativa 2 falava que o maior percentual de fósforo está na fluoropatita. Isso vai estar incorreto, tá? A fosforita, por exemplo, ela apresenta cerca de 20% de fósforo, enquanto a fluoropatita apresenta 18,45% de fósforo. Então, a gente vai ter que a fluoropatita tem menos fósforo do que a fosforita. E essa daí já nos dá a afirmativa da 3, né? Onde nós vamos ter que a fosforita apresenta 20% de fósforo, tá? E a 4 vai estar incorreta, porque a 4 ela falava que para suprir a necessidade diária de uma pessoa, seria necessária a extração de aproximadamente 62 gramas de rocha fosfática por dia. Se uma pessoa, né, precisa para os 365 gramas 22,6 quilos, ou seja, 22,6 vezes 10 a 3 gramas de rocha fosfática, e um dia ela precisa de aproximadamente 62 gramas. Então está correta. Eu tinha falado incorreta, mas eu li errado, tá, gente? Está correta essa afirmação. Então, afirmações corretas, eu vou ter a 4, a 3 e a 1. Você vai marcar como correta a alternativa C, ok? O exercício 16. Em 19,9 gramas de um sal de cálcio, encontra-se 0,15 mol desse elemento. Então, eu tenho massa e tenho quantidade de matéria. Qual a massa molar do ânion trivalente desse sal? Então, ele quer saber a massa molar de uma espécie aniônica que tem uma valência de 3-, tá? Lembrando que para formar um sal de qualquer coisa, você precisa de um metal e um não metal, tá? E esse não metal aqui, no caso, tem uma valência de -3. Se ele tem uma valência de -3 e o cálcio tem uma valência de +2, então fica Ca3x2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que nós temos 3 mols de cálcio e 2 mols do ânion trivalente, tá? Gramas. A gente não sabe a massa do ânion trivalente, é isso que a gente tem que descobrir. E a gente sabe que a gente tem 3 mols de cálcio nesse composto, tá? E a gente tem, ó, a massa, tá? 19,9 desse sal, e a gente sabe que ele tem 15 mol desse elemento, matéria, quantidade de matéria. Então, qual que é a nossa única incógnita aqui? Esse daqui. Aí a gente vai fazer a regra de 3, fazendo a multiplicação cruzada mesmo. Esse multiplicado por esse multiplicado por esse. A gente vai chegar no valor aqui, ó, de 0,15 vezes 120 mais 2 MA, né? Igual a 59,7. 59,7 é 3 vezes 19,9, tá, galera? 0,15 saiu daqui, 120 saiu daqui, tá? Só para vocês não se perderem, ó. 19,9 vezes 3, 59,7. 0,15, 3 vezes 40, 120, tá? Você passa, esse número aqui tá multiplicando, ó, tá? Se ele tá multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, 59,7 dividido por 0,15, 398, tá? Agora nós tiramos esse pessoal aqui do parêntese. Esse 120 aqui, ó, tá positivo, ele passa para cá negativo. E 398 menos 120, 278. Esse 2 está multiplicando o MA. Então ele vai passar para cá dividindo. Quando ele passa para cá dividindo, nós temos um MA igual a 139 gramas por mol, tá?
Então, essa vai ser a massa desse ano. E aqui nós finalizamos esse LDA, que foi bem longo, eu acho que é um dos mais longos que a gente já teve até agora. Ainda tem mais 3 conteúdos nesse mesmo LDA, tá? Essa é a primeira parte, essa é a parte das ferramentas que a gente vai utilizar para fazer os próximos. Eu espero ter ajudado no estudo de vocês e até os próximos vídeos. Tchau!